clubes que fazem o suficiente para ganhar. E há outros clubes que também fazem o suficiente para ganhar, mas não ganham. Hoje vou falar do jogo Sporting Paços que terminou 1-1. Neste jogo existem duas análises. A primeira análise é a forma como o Sporting entrou. Entrou mal, não entrou para ganhar, não entrou com aquela mentalidade vencedora, com aquela garra que tinha entrado em tantos outros jogos, contra o Schalke, contra o Marítimo, contra o Penafiel, contra o Porto para a Taça de Portugal. Vimos o Sporting nestes jogos a dominar e a demonstrar grande brilho e grande futebol de ataque. Neste jogo, ontem, e também em Guimarães, mas em Guimarães foi bem pior, sem dúvida alguma, no jogo de ontem o Sporting entrou mal, não entrou com aquela mentalidade, jogámos a passe e depois deixámos o Paços Ferreira num único lance de perigo marcar um golo. E é aqui que nós voltamos sempre à mesma história. O Sporting tem sofrido golos em todos os jogos, temos uma defesa pouco segura, apesar de ontem o único erro de facto foi o gol, porque de resto tanto o Paulo Oliveira como o Naby Sarr estiveram muito bem, mas continua a ser um problema predominante nesta equipa de Sporting. O eixo defensivo é notoriamente fraco e portanto quando o Sporting começa a jogar a passe não conseguimos controlar tão bem esse eixo defensivo. Temos dificuldades nessa área, precisamos de jogadores nessa área para poder acalmar mais o Sporting, porque o Sporting é natural que não consiga entrar em todos os jogos com aquela frescura, com aquela mentalidade que supostamente deveria ter em todos os jogos, mas é complicado. Há jogos em que isso não vai acontecer e eu consigo admitir isso. O que eu não admito, que foi o que aconteceu em Guimarães, é não conseguir responder perante isso. Ou seja, a partir do momento que nós estamos a perder 1-0 ou 2-0, o Sporting tem a obrigação de jogar mais e melhor. Claro que 2-0 é mais difícil, não é? Do que 1-0. Ontem andávamos a perder 1-0, no intervalo o Marco Silva fez 2 substituições e o Sporting começou a jogar um futebol muito mais bonito, muito mais alegre, conseguir controlar a bola, ter calma, não apressar as jogadas, conseguimos empatar o jogo com um lance de gênio do Monteiro e depois estivemos sempre em cima do Paços Ferreira. Só que aqui surge outra análise ao jogo que é importante ter e é importante frisar. E esta análise divide-se em duas partes, que é a arbitragem e o futebol e as suas regras. Primeiro vamos à arbitragem, para despachar já isto. Como nós todos sabemos, o Monteiro marcou 2 golos ontem, o segundo golo foi limpo, toda a gente acha que o Slimani, estando em posição fora de jogo e ter corrido para a bola, tem influência na jogada, mas as regras da FIFA dizem que se um jogador em posição de fora de jogo não tocar na bola, não é considerado fora de jogo. Só é considerado fora de jogo se o jogador efetivamente dominar a bola com os pés. E portanto, como isso não aconteceu, quando o Slimani corre e logo a seguir para, porque percebe que está em posição fora de jogo, o Monteiro corre para a bola, consegue fintar o guarda-redes e meter a bola dentro da baliza, dentro do 2-1, que tem sido a vitória para o Sporting. E aqui vemos mais uma vez uma arbitragem que não permite o Sporting conseguir ganhar o jogo. Para além disso, os últimos 2 jogos do Benfica, o Benfica sofre em cada jogo um golo que teria dado o empate. Não sei se o Benfica teria conseguido dar a volta ao resultado ou não, mas teria dado um empate, sabemos isso, e portanto poderia ter sido retirado 4 pontos ao Benfica. E se esses 4 pontos tivessem sido mesmo retirados, então em vez de estarmos a 6 pontos do Benfica, estávamos a 2. E portanto este tipo de coisas estragam o futebol. Como nós sabemos, o Benfica tem jogado mal em vários jogos, consegue em alguns momentos conseguir estar em cima do adversário, mas há outros momentos em que o adversário está muito por cima e consegue também fazer muitos estragos à defesa do Benfica. Mas a diferença é que quando eles conseguem meter a bola dentro da baliza, o árbitro não valida o gol. E quando é connosco, quando é com o Sporting, que aconteceu no último jogo, o Sporting, quando marca um gol limpo, é anulado. Eu não quero estar aqui a dizer o Benfica é horrível, o Sporting é o maior, não sei o quê, porque também não quero estar com esse tipo de conversa. Mas a verdade dos factos é que isto acontece. Isto são factos que uma pessoa não pode fugir. Não pode fugir, não dá para fugir. Eu não estou a dizer que o Sporting deveria ser campeão pela forma como está a jogar. Eu não estou a dizer isso. Mas o Sporting não deveria estar a 8 pontos do Benfica por lances mal ajuizados por certos árbitros. E isto acontece por causa do futebol e das suas regras. A partir do momento que não há videotecnologias, que não há outras regras do futebol, novas regras para ajudar a melhorar o desporto, então o futebol nunca vai fluir. É um desporto perdido no tempo, completamente. Os outros desportos todos, o ténis, o rugby, o basquete, todos evoluíram, todos têm videotecnologias, todos têm maneira de tentar melhorar ao máximo possível o desporto. E atenção,
atenção, eu não só falo assim quando o Sporting é prejudicado. Eu lembro também do Sporting ser favorecido em alguns lances, poucos, é raro, mas acontece, sem dúvida alguma, e eu não gostar disso. Eu sou a primeira pessoa a dizer, eu não gostei disto, eu não gosto de ver o meu clube a ganhar desta maneira, não gosto disto. E, sinceramente, não gosto de ver um clube que eu estou a apoiar a ganhar de uma forma suja, não consigo gostar. Lembro na época passada, por exemplo, quando o Sporting jogou ao Belenenses e há um penalti totalmente inexistente a nosso favor, eu não gostei de ver isso. Também aconteceu 10 minutos depois desse lance, uma falta sobre o Monteiro dentro da área que teria dado penalti e, consequentemente, expulsão ao jogador do Belenenses. É verdade que isso aconteceu e também não gostei. Mas antes disso, houve o penalti inexistente a favor do Sporting que também não gostei. Foi um caso raro, é raro isso acontecer no Sporting, como nós todos sabemos, o Sporting é o clube mais prejudicado dos três gigantes, mas vocês podem ter a certeza absoluta que eu não gosto de ver isso e não consigo ter alegria sequer quando isso acontece. E foi um jogo em que nós ganhámos 3-0, nem que seja uma vez, não pode acontecer. E isto só acontece porque não há videotecnologias a ajudar o desporto. E, como nós sabemos, nesta época, o clube que está a ser mais favorecido tem sido o Benfica, está em primeiro lugar e tem sido, se calhar, o clube dos três gigantes a jogar pior. Independentemente do Jorge Jesus estar lá há 5 anos ou 6 anos e é um treinador consistente e é um grande treinador, é verdade que isso é tudo verdade e é verdade que isso até poderia ser aplicado e nota-se que ele consegue dar isso ao Benfica. Mas a verdade dos factos é que houve 2 jogos em que o Benfica foi favorecido e agora está em primeiro lugar do campeonato de caras. E isso é inacreditável. O único clube que consegue fazer frente, o único, é o Guimarães, porque está a fazer uma época extraordinária, está a jogar muito bom futebol e talvez é o clube que mais merece estar em primeiro lugar nesta época. Mas agora, eu como adepto de futebol e adepto de Sporting, porque obviamente quando o Sporting é prejudicado fico irritado, talvez até fique bastante mais irritado quando vejo o Sporting a ser prejudicado do que favorecido. Acho que isso acontece com todos os adeptos, mas também não fico contente quando o Sporting é favorecido. Agora, estas coisas acontecem e têm deixado de acontecer e só vão deixar de acontecer quando houver videotecnologias a conseguir ajuizar como deve ser os lances, independentemente de haver corrupção ou não. Para além disso, o futebol tem um outro problema gravíssimo, que é não ser a cronómetro. O facto de não ser a cronómetro permite a equipas como a Passos Ferreira, que não jogam sequer um futebol que consiga destruir uma equipa, não é como o Guimarães, nem pouco nem mais ou menos. O Passos Ferreira teve uma oportunidade de gol na primeira parte e conseguiu concretizá-la. Parabéns, Passos Ferreira. Conseguiu em certos momentos do jogo fazer pressão alta. Fiquei surpreendido com isso, mas a partir dos 60 minutos fazerem anti-jogo, jogadores caídos no chão, sempre a lamentar, o árbitro sempre a parar o jogo, quando o Sporting percebia que aquilo era tudo treta. Acho aquilo inacreditável. Há muito tempo que não vi um jogo desta maneira, um anti-jogo inacreditável. Agora, foi por isso que o Sporting empatou o jogo? Não, não foi por isso. Nós ganhámos o jogo. Nós marcámos 2 golos limpinho, como diz o treinador do outro lado da segunda circular. E mesmo assim, não ganhámos o jogo. Portanto, isso é mais que óbvio. Agora, eu não gosto de ver anti-jogo. E quando é o Sporting fazer anti-jogo, também não gosto. Não gosto das faltas inteligentes. Não gosto desse tipo de coisas que destroem o futebol. Não gosto. Simplesmente irrita-me profundamente. E eu, como adepto de Sporting, como tenho gostado imenso de ver o Sporting a jogar esta época, e a segunda parte que nós fizemos ontem foi uma grande segunda parte. Jogámos em 4-4-2. O Mané foi influente. Não teve tão bem como eu gostaria que tivesse, mas foi influente. O Slimani desperdiçou algumas oportunidades de gol. É verdade, mas criámos muitas oportunidades de gol. Podíamos ter ganho por uma grande diferença de golos, por uma goleada, mas simplesmente fizemos o suficiente para ganhar. Isso aconteceu. Mas aquele antijogo do Passos Ferreira, meu Deus, a sério, a partir dos 60 minutos de jogo só se aproveitou talvez 5, no máximo dos máximos 10 minutos de jogo. Foi inacreditável. Eu só espero é que o futebol consiga evoluir para que estas situações não voltem a acontecer. É simplesmente isto que eu tenho a dizer. Agora, Sporting, vamos lá atinar, vamos lá jogar como deve ser, para jogar mais 50% do que todos os adversários para garantir sempre a vitória. Se nós tivermos de golear para ganhar os jogos, assim o seja. E temos de ter essa mentalidade, porque daqui para a frente vai ser muito difícil. Estamos a 8 pontos do primeiro lugar e temos conseguido jogar jogo a jogo e tentar ganhá-los ao máximo possível, desde o primeiro ao último minuto. E com isto termino a minha análise, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, podem ir ao Facebook e ao Twitter da página web sobre bem o que eu vos digo. E não se esqueçam de ir à página do Espírito Leonino deixar o vosso like. Vão lá, é só clicar like, é só isso que têm a fazer. E não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo, gritem todos comigo, viva o Sporting!